Daqui a alguns dias eu vou fazer um novo aporte aqui na carteira do canal e como eu contei para você no último vídeo, a gente só tem 4 ações aqui do Brasil e a ideia é que a gente colocasse mais algumas empresas na nossa carteira justamente para ter uma diversificação maior, já que isso é a coisa mais importante que a gente tem que fazer na nossa carteira. E aqui no Brasil tem muitas boas empresas que a gente pode escolher, só que uma das formas que eu vou usar para escolher as empresas no futuro vai ser a respeito do calendário de dividendos de cada uma dessas ações. Na nossa carteira atual, a gente está exposto muito a empresas dos Estados Unidos, por exemplo, que são empresas que não têm a característica de pagar dividendo. Elas têm as características principais de crescimento. Então, uma ótima forma da gente diversificar é justamente se expondo agora nessa classe de ativo, né, que são as ações aqui do Brasil. Um outro ponto é que a ideia da gente investir aqui na carteira do canal é a gente poder se aposentar no futuro, é viver dessa renda. E uma das formas da gente viver disso é justamente recebendo dividendos. Os dividendos são aquele dinheirinho que vai caindo na nossa carteira, na nossa conta da corretora, justamente por a gente ser sócio daquelas empresas que a gente está investindo. Só que diferente dos fundos imobiliários, que são empresas que cobram aluguel de outras empresas e te devolvem ali normalmente todos os meses, afinal ele tem que distribuir 95% do seu lucro, as ações não têm essa obrigação. Mas muitas empresas aqui no Brasil fazem isso, essa distribuição de dividendos. E o dividendo no final do dia é simplesmente parte do lucro que a empresa teve e ela vai devolver para os acionistas. Então depois que a empresa pegou todo o seu lucro, já pagou funcionário, já pagou aluguel, já pagou ali todos os impostos que tem a pagar, aquele lucro líquido, normalmente ela distribui os dividendos, né? Ela distribui para os acionistas ou ela reinveste, ela pode fazer isso. No caso, tem bastante gente aqui no Brasil que não gosta muito de empresas que pagam dividendo. São aquelas pessoas que preferem que a empresa use o que ela gerou ali de lucro para fazer mais lucro. Então ela pega esse dinheiro e reinveste nela. Tem outras pessoas que preferem receber dividendo, já que o dividendo é um dinheirinho ali que cai na tua conta e que você pode usar ali para pagar um boleto, enfim, para usar mesmo, vai ser dinheiro para uso. As duas estratégias são legais, tá? A primeira estratégia tem a ver ali mais com a valorização da cota. Então, quando você compra uma empresa desse tipo, você compra pensando em vender no futuro muito mais caro, né, do que você pagou. Já a empresa de dividendo, normalmente você compra ela para valorizar também, óbvio, mas você também conta ali um pouquinho mais com essa estratégia de receber dividendo. Na nossa carteira, você sabe, nós temos ali 2 ações de banco, que é o Itaú e o Banco do Brasil. Nós também temos uma estatal, que é a Petrobras, que é uma empresa que paga muitos dividendos, e também uma empresa de saneamento, né, que é a Sanepar. Essas empresas, elas não pagam dividendos todos os meses. Então a estratégia desse vídeo é te mostrar ali uma estratégia para a gente usar aqui na carteira do canal justamente para manter a frequência de dividendos sempre alta. Assim a gente consegue sempre reinvestir os dividendos todos os meses. E no futuro, quando a gente for de fato se aposentar e não quiser mais investir, e sim só receber ali os frutos do que a gente investiu, a gente tem ali mais ou menos sempre a mesma coisa de dividendos. Aqui vai um contexto importante. No começo do ano entrou em vigor uma lei que taxa em 10% todos os dividendos acima de R$50 mil. Então, um pouco antes disso, muitas empresas correram para distribuir todo o seu dividendo que pudesse naquele momento, antes dessa lei entrar em vigor, já que a partir do dia 1º de janeiro essa lei ia entrar em vigor e aí a gente não conseguiria mais ter essa isenção para quem ganha mais de 50 mil. Não é o meu caso, mas por conta disso a gente vai ter ali alguns valores e algumas frequências a mais do que a gente não espera que aconteça. Esse é o famoso faz o L. Um exemplo clássico disso é o Itaú, que a gente tem em carteira. O Itaú, ele paga juros sobre capital próprio, que pra gente no final do dia vai ser um tipo de dividendo todos os meses, com valores menores. Mas de fato ele paga ali dividendos com valores maiores em março, em agosto e em dezembro. O Banco do Brasil, que a gente também tem em carteira, ele costuma pagar em março, junho, agosto e dezembro. E a Sanepar, que a gente também tem em carteira, é a única empresa da nossa carteira que paga normalmente uma única vez no ano, que se concentra ali no mês 6, né, no mês de junho. Bom, você sabe que a gente usa aqui o Investidor 10 por enquanto a gente não acha alguma coisa melhor, e ele já tem uma ferramenta que você não precisa pagar inclusive, para ver esse gráfico de pagamento de dividendos nativo dele. Vou mostrar aqui para você, por exemplo, vou pegar ações do Itaú. Então aqui está a ação, né? A gente já tem ela em carteira, então
Eu já expliquei por que eu coloquei ela na carteira aqui do canal. E quando a gente vem aqui para baixo, ó, histórico de dividendos, a gente consegue ver datas de compra e datas de pagamento, né? Data de compra, só para te explicar, é quando você compra esse ativo. Então, por exemplo, se a empresa vai pagar dia 10, não adianta você ter lá no dia 10, porque a data de compra normalmente foi antes. Então, você tem que comprar até aquela data limite para receber no dia 10. No caso, a gente quer saber o pagamento. E aqui tá mostrando que o Itaú tá pagando aqui todos os meses justamente por conta daquela lei que eles tentaram, que eles colocaram, né? E aí eu até vou clicar aqui ver radar completo, que é o que a gente quer ver. Mas para você ver uma ação diferente, eu vou colocar aqui da Sanepar, que é SAPR, o ticker dela. Então, a Sanepar 11. A ação tá aqui e eu vou lá embaixo para mostrar para você. Então, aqui, tem aqui a data de pagamento, é só em junho, como você pode ver. Ela não costuma pagar em outros períodos. Eu vou clicar aqui em ver radar completo para te mostrar. O legal desse calendário é que quando você passa o mouse aqui, por exemplo, da Petrobras, ele tá falando ali, ó, a Petrobras tem chance ali de probabilidade de pagar 86% em abril. Tem ali 29% em maio. Então, se fosse para apostar abril ou maio, eu apostaria em abril. E ali tem os outros meses, né? Com isso, a gente pode ver mais ou menos todas as ações que a gente tem. Opa, não pago Pro. E aí a gente tem aqui o calendário de todos os meses, de todas as ações que estão listadas aqui na Bolsa do Brasil que pagam dividendos. No caso aqui, o filtro tá como data compra. Eu vou colocar aqui como data de pagamento, que pra gente vai ser mais relevante. Aí o Itaú, o Banco do Brasil, a Petrobras são ações que a gente tem na carteira, mas que estão pagando muito ali juros sobre capital próprio por causa daquela lei. Então, com esse calendário, você pode ver aqui qualquer ação daqui da Bolsa do Brasil, as datas mais ou menos de pagamento de dividendo dessas empresas. E eu já separei algumas aqui para mostrar para você a nossa estratégia. Antes, deixa eu te falar que nada do que eu vou te falar aqui é uma recomendação de investimento. Como empresas como o Itaú e o Banco do Brasil foram afetadas diretamente por causa dessa mudança de regra, eu nem vou considerar elas aqui para a questão de calendário nosso. Então eu vou deixar elas quietas. Eu vou começar a considerar que a Sanepar, que é a empresa que a gente também tem em carteira, ela paga ali uma vez por ano, que é no mês de junho. E agora a gente tem que escolher outras empresas aqui para nossa carteira que pagam dividendos recorrentemente. Inclusive, tem duas empresas que são muito boas, que são dois bancos também. Um deles é o Banco Bradesco e a outra é o Banco Banestes. Só que, como eu já tenho dois bancos aqui na minha carteira, para mim não faz sentido eu ter mais um, já que o propósito é a gente usar a diversificação. Então eu não vou considerar aqui nenhum desses dois. A título de curiosidade, esses dois bancos pagam bastante assim durante o ano. No caso, eles pagam em março, em setembro e em dezembro. Mas com essa estratégia, a ideia é não colocar elas na minha carteira, então eu nem vou olhar muito o que elas têm a oferecer. Pelo menos não agora, né? Quem sabe no futuro. Galera, a primeira empresa que eu vou dar uma olhada aqui junto com vocês para ver os resultados, para ver ali os indicadores dela, é a empresa da B3. A B3, se você não sabe, é a Bolsa do Brasil. Como você pode ver aqui, a cotação de cada ação está custando R$18. Desses R$18, o seu PL está bem esticado, que é de 20,8, e o seu PVP, que é quanto a gente está pagando por cada ação, está absurdamente caro, 5,47. E é uma empresa que não paga muito dividendo. Vamos ver os outros indicadores lá embaixo. Bom, outros indicadores. O ROI dessa empresa é um ROI altíssimo. É uma empresa que está valendo muito a pena, ela consegue fazer muito dinheiro. Dívida líquida sobre o EBIT, e eu quero ver o EBITDA aqui. Dívida líquida sobre EBITDA significa que a empresa não tem dívidas, e eu quero ver também o payout. Ó, o payout dela tá 42,6%. É um payout bom, assim. Vamos ver só quanto que ela se valorizou aí de acordo com o tempo. Vou colocar para 10 anos, espera carregar, enquanto isso, ó, estilo é para quem tem. Ó, se liga, a empresa tá provavelmente passando pela sua máxima histórica aqui. Então, vou pegar o maior ponto que ela já passou aqui e vou ver comparado com hoje. Ó. Comparado com hoje, a empresa ainda está com um lucro de 4%. Então, é uma empresa que a gente pode considerar muito forte ter em carteira, pensando ali em crescimento. Provavelmente, não tenho certeza, mas provavelmente eu vou comprar ela na próxima oportunidade que eu tiver de comprar. Não sei. Eu falo que eu não sei porque os preços dela estão bem esticados, assim. A gente pensa ali num preço sobre valor patrimonial, a gente não quer pagar 5 vezes o que ela realmente vale. A gente quer pagar ali no máximo 1,5, 1,7. É uma empresa assim que se eu for colocar na carteira, vai ser assim pensando muito para ela crescer, porque ela já tá meio esticada. Mas considerando que é uma ótima empresa, eu vou colocar aqui no nosso calendário e ela no caso paga então janeiro, paga em abril, paga em julho
e também paga em outubro. Então ainda tá faltando ali alguma empresa que pague pra gente em fevereiro, em março, em maio, agosto, setembro, novembro e dezembro. Eu já tenho aqui uma empresa no radar, que é uma empresa ali que a família Barsi gosta muito, que é a Klabin. Galera, a Klabin é uma empresa centenária, ela tem mais de 100 anos, é uma ótima empresa, eu já vou te mostrar os indicadores dela, e é uma empresa muito consolidada aqui no Brasil. Inclusive, se você pega Bandeirantes ali, sentido São Paulo, você vai ver 2 unidades ali da Klabin, da empresa Klabin. A gente pode ver ali uma coisa que é muito favorável, é que o preço de cada cota é muito baixo. Isso só porque facilita na hora da gente comprar. Quando a ação custa um valor de cota muito alto, a gente precisa pensar ali um pouco mais antes de comprar, mas isso não interfere em nada, é só na questão ali de divisão de valores. Se fosse, por exemplo, nos Estados Unidos, isso não ia mudar nada, já que quando a gente compra lá, a gente pode fazer aquela parada de comprar ali uma fração de ações e não um papel inteiro. A gente pode ver ali que o PL da empresa é um PL bom, o seu PVP já está menos esticado ali do que a empresa anterior e ela paga muito mais dividendo de acordo com essa cota. Eu selecionei a Klabin 4, né, a empresa de ticker final 4, que é a empresa que tem preferência em pagamentos de dividendo. Quando a gente olha ali o seu gráfico de 10 anos, é uma empresa que hoje não está na sua máxima histórica, mas ainda assim, a máxima histórica dela vai ser ali em 2024. Máxima histórica dela super recente, então provavelmente a gente aí ainda vai ter muita surpresa. E aqui os seus indicadores. A gente pode ver que ela tem uma dívida líquida sobre o EBITDA, que é quanto tempo de lucro líquido ela precisa ter para pagar todas as suas dívidas, que é ali 3 anos e meio e tá controlado. Ela tem um ROI de 12,12%, por mais que não seja uma empresa ali de setor financeiro ou de tecnologia, o ROI ainda é muito bom, 10 ali, o ideal seria 20%, mas 12% já é favorável. E a coisa mais interessante aqui é o seu payout, ela já pagou para os seus acionistas de volta 93%, ou seja, se você investiu lá atrás, você já teve 93% das suas ações de lucro. É uma baita empresa, tá? Como você pode ver, é uma empresa que paga ali várias vezes ao ano. Eu vou colocar aqui o calendário completo de novo. Esse calendário está em ordem alfabética, eu vou descer lá. Não quero assinar o Investidor 10 agora. Como a gente pode ver aqui no calendário, é uma empresa que paga frequentemente aqui, ó, 86%, aqui 14%, então a gente não vai considerar muito. Então, ela costuma pagar ali em fevereiro, em maio, em agosto e em novembro. Aqui é 14%. Então, são 4 meses aí que já ajudam o nosso calendário a se manter sempre ativo. Então, no caso, a empresa paga em fevereiro, em maio, em agosto e em novembro. Isso faz com que o nosso calendário seja quase que inteiro fechado. Só fica faltando os meses de março, setembro e dezembro. Para isso, a gente vai atrás da próxima empresa, que é a empresa Vale. Eu já fiz um vídeo aqui explicando por que essa empresa é uma ótima empresa. E a gente pode ver ali que ela paga dividendos um pouquinho em janeiro, mas que ela paga ali frequentemente em março, em junho ela paga bem pouquinho, em setembro, que é o que a gente quer, ela paga bastante também. Em dezembro, ela paga às vezes. Galera, Vale tem ali a sua cotação em mais de R$80, mas como eu falei, isso não muda nada pra gente no sentido de ser uma empresa boa ou não. O seu PL está em 29%, quase 28,78%, que é um baita PL, e o seu PVP significa que se você comprar ali a R$87, na verdade, você está pagando o dobro, um pouquinho mais ali do que ela vale. Quando a gente vê sua valorização, a gente vê que ela está no ápice, né, no auge. Se a gente pega aqui a sua valorização média máxima, que seria nesse ponto, hoje ela está ali com 20% a mais de lucro. É uma empresa que exporta minério de ferro para todo mundo, não só aqui no Brasil, tá em um monte de países. Enfim, é uma baita empresa. Quando a gente vai ver ali os seus indicadores, a gente vê o seu payout maravilhoso, 190%. Quem comprou lá atrás está se divertindo hoje com o que a empresa trouxe de volta. É uma empresa que tem um ROI que chama um pouco a atenção aqui, que é um ROI que está abaixo do que a gente quer, mas é uma indústria. Só que a sua dívida líquida sobre o EBITDA está super controlada. Um aninho ali, ela já paga todas as suas dívidas sem muitos problemas. Como ela paga em março e em setembro, a gente já quase que eliminou todos os meses possível do nosso calendário, faltando apenas dezembro. E aí, eu tô em dúvida entre duas empresas. A primeira delas, eu vou ver se eu acho fácil aqui. Às vezes paga em janeiro, às vezes paga ali no meio do ano, algumas vezes, mas
majoritariamente ela paga no último mês do ano, que é o mês de dezembro. Outra empresa que eu tô de olho aqui é a Taesa. Deixa eu achar ela aqui. A Taesa também paga ali um pouco em janeiro, às vezes quando não dá para pagar em dezembro, paga ali no meio do ano também uma vez e paga também em dezembro. Para a gente escolher qual dessas empresas a gente tem que de fato escolher, a gente tem que abrir as duas e comparar. Para isso, a gente pode usar o Investidor 10, mas nesse caso eu gosto de usar o site Status Invest. Eu vou colocar aqui para você ver. Selecionei aqui então a Ambev, todas as Taesas, ou seja, as ações Unities, as ordinárias e as preferenciais, e vou clicar aqui comparar. Galera, como você pode ver aqui, as Taesas ganham ali no geral da Ambev. No caso, um indicador que a gente liga bastante é o indicador de PVP. E a Taesa em todas as ações está muito menor do que da Ambev. Isso é muito relevante para a gente. Falando nas suas dívidas, quando a gente fala ali de dívidas controladas, a Taesa tem um pouco mais de dívida do que a Ambev. A Ambev não tem dívidas. O ROI das duas empresas é altíssimo, é um ROI ótimo. Então, sendo bem honesto, entre essas duas empresas, talvez você possa escolher as duas, já que você tem essa liberdade de escolha. A Taesa é uma empresa ali que faz transmissão de energia elétrica e a Ambev é uma empresa que não concorre com a Taesa, porque é uma empresa que faz majoritariamente bebidas. Como ambas pagam dividendos ali em dezembro, isso fecha o nosso calendário e a gente fica blindado para receber dividendos todos os meses do ano em ações. E como a gente optou por não comprar mais ações de bancos, nós teríamos ali uma diversificação muito grande na nossa carteira, o que protege a gente também contra crises. Eu sei, ainda talvez falte ali uma empresa do setor médico, mas aqui a gente já tem uma diversificação muito grande da nossa carteira, se a gente tivesse ali todas as ações que a gente conversou aqui hoje. Então, se você comprar ali uma ação de cada uma dessas empresas, você já recebe dividendo todos os meses. Dividendo passado não significa dividendo futuro, mas essas empresas elas costumam fazer isso. E aí, o que você achou? Deixa aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima.